Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Então a gente vem para mais uma aula. Eu venho gravar essa aula para aqueles que não puderem assistir nossa aula na terça-feira, ou para aquelas pessoas que querem rever o conteúdo também. Então, nessa aula de hoje, a gente vai continuar nosso projeto que visa estudar a história de Belo Horizonte, para que a gente possa entender mais quem nós somos dentro da cidade, o que é essa cidade que nos rodeia. Na primeira aula, a gente viu um pouco da história de Belo Horizonte, que Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil, foi uma cidade planejada para as elites, pensada para ser contida pela Avenida do Contorno. Aí, na aula passada, a gente viu esse crescimento populacional de BH, que até 1920 não tinha crescido muito. A partir de 1920 começa um crescimento e a cidade começa a investir nela mesma, até 1940, onde tem um boom populacional gerado pela industrialização do Brasil nesse período. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar as marcas culturais da cidade. E a gente vai estudar um pouco dos lugares que trazem a cultura de BH e os lugares marcantes dentro da cidade. Tá bom? Então, nessa aula a gente vai estudar 3 desses lugares. Eu não vou correr muito com as aulas, para que a gente possa estudar aos poucos e poder pensar nos lugares aos poucos. Então, essa aula de hoje é a nossa terceira aula do projeto e tem como título Belo Horizonte e suas marcas culturais. O primeiro lugar que eu queria conversar com vocês é o Parque Municipal. Através das atividades que eu corrigi, e eu gostei bastante nas respostas de vocês, assim, eu fiquei bastante emocionado e foi muito bom poder ver as memórias que todos têm com a cidade e saber que a cidade é tão marcante na vida de cada um como é marcante na minha também. Isso foi muito legal. E um dos principais lugares que quase todo mundo citou foi o Parque Municipal. E aqui a gente vai estudar um pouco da história do parque. O parque ele foi inaugurado em 1897, mesmo ano de inauguração da cidade. E ele foi inaugurado antes mesmo da própria capital. Antes da cidade ser inaugurada, o parque já tinha sido inaugurado, cerca de 2 meses antes. O parque, hoje em dia, ele recebe o nome de Parque Municipal Américo René Gianetti. Depois a gente vai estudar o porquê que ele tem esse nome hoje. E hoje ele é o patrimônio ambiental mais antigo da cidade de Belo Horizonte. Então aí a gente vê que, como nas outras aulas a gente citou, que BH quis se lançar como uma cidade moderna, o parque municipal ele compõe essa ideia de modernidade. É uma ideia onde, no meio da cidade, se tem um ambiente para que as pessoas possam visitar, no meio de vários prédios, igual a gente vê aqui. Vou abordar primeiro essa imagem com vocês. Essa aqui é uma imagem da planta cadastral da cidade, quando a cidade foi planejada, e como que o Parque Municipal foi planejado dentro dessa planta. Então, no meio do centro da cidade, o parque ele ia ser localizado no meio ele é localizado no meio do centro da cidade e seria esse ambiente para quebrar com esse ambiente urbano da cidade, de ruas, carros e prédios. Esse ambiente onde as pessoas poderiam ir, andar de barquinho, as pessoas poderiam visitar, ia ser é um lugar bem arborizado. Então foi pensado esse lugar de socialização do moderno. E o parque foi pensado para ser o mais bonito parque urbano da América Latina. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Quando ele foi planejado para ser o parque mais bonito da América Latina. Então, no projeto inicial do parque municipal, ele tinha como planejamento para que ele tivesse um cassino, um restaurante, um observatório meteorológico. Porém, desses planejamentos, pouco se construiu. Mas quando se pensou a cidade de Belo Horizonte, se pensou um marco para compor esse centro urbano, e esse marco foi o Parque Municipal. Como muitos de vocês citaram, quando a gente chega aqui pela primeira vez, o Centro Parque Municipal ele marca bastante. Assim. E no começo da cidade marcava mais ainda. E nesse projeto original, ele foi construído para ser o maior parque da América Latina. Então já foi construído para ser um grande parque. Originalmente, o parque constava com cerca de 600 mil metros quadrados no centro da cidade. Isso é um espaço muito grande, destinado para um parque. Porém, a partir de 1905, o parque ele começa a sofrer um processo de perda de espaço.
E ao longo da década de 20, da década de 30, o parque perde muito espaço. Isso a gente percebe porque, igual foi citado na aula passada, o crescimento populacional da cidade a partir da década de 20 e principalmente da década de 40 faz com que a região do centro não comporte mais as pessoas que estavam ali. E como o parque ele tinha um espaço muito grande, com esse crescimento, o parque começa a perder um espaço para construções de prédios mesmo. Construções de prédios administrativos, prédios de moradia. Então, a princípio, quando construído, o parque tinha 600 mil metros quadrados. Isso é muito impressionante. E ao longo do tempo ele vai perdendo esse espaço. E hoje em dia ele consta com 182 mil metros quadrados. É uma diferença muito grande. Assim. É quase 4 vezes maior, se a gente for parar para pensar. É mais de 3 vezes maior. Assim, o parque era para ser 3 vezes maior do que ele é hoje em dia. E hoje ele já é um parque muito grande. Então a gente vê que ele foi pensado com esse parque para ser muito transmitir essa modernidade, mas ao longo do crescimento da cidade ele foi perdendo um pouco de espaço. Tá bom? Aí a gente passa no tempo, ele perde um pouco de espaço a partir de 1930, e em 1950, o prefeito da cidade, Américo René Gianetti, realiza a primeira grande reforma no parque desde a sua construção. Então, em 1950, o parque ele passa por uma grande reforma que esse prefeito faz no parque. E essa reforma faz com que leve para o parque coisas que não tinham antes. O que não tinha antes? Tratamento de água, recuperação dos jardins dos parques, asfaltamento das alamedas do parque, implantação de fontes luminosas. Então, essa reforma de 1950 traz uma nova cara para o parque. Porque o parque ele foi construído em 1897 e até 1950 ele não tinha passado por nenhuma grande reforma. Então, em homenagem a esse prefeito que faz essa reforma, o parque ganha o nome que ele tem hoje em dia. Que hoje em dia o parque tem o nome de Parque Municipal Américo René Gianetti, que é o nome desse prefeito que realizou essa primeira grande reforma no parque. Ele fez também o que foi chamado de concha acústica, própria para apresentações de concerto ao ar livre. E o que acontece muito no parque até hoje, né? Essa foi a construção dessa concha assim, aqui. A gente vê que o parque ele é um marco muito grande da cultura e da sociabilidade, porque ele está no meio do centro. Ele causa essa diferença porque ele é um parque localizado no meio do centro da cidade. E aqui é esse espaço para o concerto ao ar livre. E aqui é uma visão aérea do parque. O parque ele é muito bonito, assim. Eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco mais sobre ele. Em 1975, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais realiza o tombamento de todo o conjunto paisagístico e arquitetônico do parque. Então isso dá uma importância ainda maior, porque o parque agora é um patrimônio histórico e artístico da cidade. Em 1992, acontece no parque a segunda grande reforma e revitalização do parque, que leva plantio de novas espécies, implantação de irrigação, pavimentação das ruas e construção de pistas de caminhadas, além da revitalização de alguns prédios. Desde 1992 a gente não tem uma grande reforma assim de grande escala no parque, e hoje em dia esse aqui é uma imagem para a gente pensar um pouco o parque hoje. O que o parque significa para a cidade? O parque municipal ele significa, eu acho que um marco muito grande, assim, porque assim, pessoalmente a gente sabe que ele não é tão bonito quanto nas fotos, para ser sincero, infelizmente, mas ele é um marco de contraponto muito grande a essa cidade que é rodeada de prédios e no meio dela tem um espaço com árvores ainda, com árvores nativas, com espaço verde. Essa foto aqui ela me impressiona muito, que a gente vê a BH gigantesca e no meio do centro da cidade um espaço ainda recortado pelo parque. E o parque hoje em dia a gente tem que pensar muitas contradições assim. Vocês mesmos nas atividades falaram que visitavam muito o parque marcou muito a história de vocês e hoje em dia vocês têm um pouco de memórias de um parque um pouco sujo, onde mora muito moradores de rua. Então essas próprias contradições a gente tem que pensar assim.
porque a cidade foi feita para algo, mas como não se pensa nos moradores de rua, os moradores de rua ocupam espaços que eles têm para ocupar. E o parque é um deles, então tem esse contraponto dessas contradições da própria cidade. Tá bom? Mas o Parque Municipal ele me marca bastante também e é um espaço que eu gosto muito. E eu gostei muito de saber que a maioria de vocês tem lembranças marcantes dele. E agora a gente vai falar um pouco da Praça da Liberdade. Porque a Praça da Liberdade, junto com o Parque Municipal, é um dos espaços sociais mais antigos da cidade. A Praça da Liberdade ela foi planejada, a princípio, para ser a sede simbólica do governo de Minas Gerais, comportando o Palácio da Liberdade, e o prédio foi projetado para acolher a sede administrativa do governo. Isso é muito importante. Assim. A Praça da Liberdade, a gente vê uma foto dela aqui, quando eu me deparei com essas fotos dela antigamente, ela já era uma praça muito linda, assim, com construções magníficas, se você for ver para a época e tudo mais. E ela foi construída para ser a sede administrativa da cidade. Então lá ficava o Palácio do Governador e outras sedes administrativas da cidade também. Aqui eu trouxe uma foto, né, para a gente pensar um pouco disso. A região ela abrigava o Palácio da Liberdade, símbolo da sede do governo, além de abrigar todo o centro administrativo da cidade. Aqui eu trouxe uma foto para a gente pensar o Palácio da Liberdade, que hoje em dia ele ainda tem essa mesma arquitetura, o que é muito bonito, a revitalização que eles fizeram lá é muito boa. E essa aqui era a praça, e aqui era o palácio, aqui eram outros prédios administrativos que hoje compõem o Circuito da Liberdade, que a gente vai estudar um pouco também. Então essa era uma praça, desde o começo, muito marcante. Assim. E se você for ver essa foto, é uma praça que demonstra muito essa modernidade que Belo Horizonte gostaria de demonstrar para a época e tudo mais, né? Então, é um pouco da história da praça. Em 1938, a região passou a abrigar o Arquivo Público Mineiro. O que a gente vê? A gente vê que ao longo do tempo as sedes administrativas elas começam a se localizar cada vez mais na Praça da Liberdade. Em 1938 foi o Arquivo Público que passou para lá, que saiu de Ouro Preto e foi para a Praça da Liberdade. Em 1954 foi inaugurada a Biblioteca Pública Estadual de Minas na Praça da Liberdade, que está lá até hoje. Em 1982, ao lado do Arquivo Público, foi construído o Museu Mineiro, que compõe esse circuito dos museus do Circuito Liberdade também. Em 1990, a praça começa a ser revitalizada e começa a ser pensado o projeto do Circuito Liberdade. Porque hoje em dia, eu acho que vocês conhecem, hoje em dia a praça ela não abriga mais as sedes administrativas da cidade, mas ela abriga o Circuito da Praça da Liberdade, que é esse Circuito Liberdade que a gente chama, que é o circuito que abriga museus como o Museu do CCBB, como museus da Minas e dos Metais, abriga o Arquivo Público Mineiro, abriga a Biblioteca Pública Estadual de Minas, e isso se deu após 2010. Porque em 2010, com a inauguração da cidade administrativa, que ainda não existia, toda a sede administrativa era localizada na Praça da Liberdade. Em 2010, com a construção da cidade administrativa, todo esse aparato administrativo vai para a cidade administrativa e a região da Praça da Liberdade ela torna agora uma região de um circuito cultural que se pensa lá. Um circuito cultural cuja proposta era unir em um mesmo lugar espaços culturais diversos, que é o que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia tem museus totalmente diferentes e com propostas totalmente diferentes e lugares que abrigam essa cultura diversa da própria cidade. E hoje em dia a Praça da Liberdade ainda tem um peso cultural ainda maior por esse circuito que rodeia ela. E a gente vê que ela vem de algo administrativo para essa questão cultural e essa questão forte que a gente vê que durante a própria ditadura e durante várias questões históricas e políticas da cidade que a gente passou como país, protestos foram marcados pela Praça da Liberdade e até hoje a gente vê que a Praça da Liberdade tem esse apego de lugar simbólico dentro da cidade. E agora a gente vai falar de um outro lugar, que é o último lugar dessa nossa aula de hoje, que é um lugar que eu gosto muito, e eu gosto muito da história dele, que é o Mercado Central. O Mercado Central, diferente da praça da, do Parque Municipal
e da Praça da Liberdade, ele não foi uma construção pensada desde o princípio do planejamento da cidade. O Mercado Central ele foi fundado em 1929 com uma ideia de um prefeito vigente na época, que era a ideia de reunir em um só local os diversos produtos destinados ao abastecimento da população da cidade. Então, qual que era a ideia dele? Ia ter um espaço no meio do centro da cidade, onde ia reunir nesse só local todos os produtos e comerciantes que vendiam os produtos que abasteciam a cidade. Então, nesse lugar se formou várias feiras, se uniu duas feiras, que uniu as feiras da Praça da Estação, que já existia uma feira na Praça da Estação, e essa feira ela foi colocada dentro desse espaço que foi pensado no Mercado Central, e a feira da própria Praça da Rodoviária, que já é ali do lado, que foi colocada nesse espaço também. E dessa forma foi pensado o Mercado Central. A princípio, ele foi nomeado como Mercado Municipal, e ele contava com um terreno grande que possibilitava a ocupação de diversas lojas. Que eu trouxe uma foto para a gente pensar. Ele era a céu aberto, ao ar livre, assim. Então é totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. E ele acontecia dessa forma, assim. As lojas, as feirinhas eram colocadas ali e as pessoas, igual hoje em dia, entravam, compravam e poderiam ver o que estavam vendendo e tudo mais. É um pouco diferente porque, por ser ao ar livre, as pessoas colocavam as caixas em cima e era mais exposto. Então, se chovia, tinha uma série de problemas e tudo mais. Mas era esse mercado destinado para essa venda de coisas diversas na cidade. E o mercado ele foi crescendo cada vez mais ao longo do tempo. Isso aí a gente vê que desde a construção dele até 1964, que é um outro marco do Mercado Central que a gente vai falar, ele cresceu muito. Então o Mercado Central ele começa a se tornar um centro cultural da própria cidade, enquanto a cidade cresce como cidade. E em 1964, o prefeito da época, Jorge Caroni, resolve fechar o mercado. E ele resolve vender o terreno que ocupava o mercado, alegando impossibilidade de administrar na feira. Por quê? Antes de 1964, o mercado, o espaço onde o mercado ocupava, era uma região da prefeitura. Então, a prefeitura que tomava conta daquele espaço e cedia o espaço para as lojas e para os vendedores venderem seus produtos. Então, era responsabilidade da prefeitura administrar esse lugar. E esse prefeito, nessa época, ele alega que não tinha possibilidade de administrar a feira, então ele quer vender o terreno. Só que como o Mercado Central ele já estava estabelecido, os comerciantes já estavam ali há um tempo, os comerciantes, nessa época, eles se organizam, eles criam uma cooperativa e eles compram o imóvel da prefeitura. A prefeitura vende esse imóvel que era destinado ao Mercado Central e os comerciantes eles se organizam nessa atividade deles de manter o espaço deles e compram esse imóvel da prefeitura. Porém, quando eles compram, eles se deparam com um problema, porque a feira ela não podia mais ser a céu aberto, ao ar livre, do jeito que era feita antes. Tinha que construir um galpão que cobrisse a área completa do mercado. Isso foi dado para eles um prazo de 5 anos para eles fazerem isso. Então, durante 5 anos, depois que eles compraram esse espaço, os comerciantes agora eram donos do espaço do Mercado Central, não era mais a prefeitura, mas eles tinham que cobrir esse espaço, porque não podia ser mais ao ar livre, porque tinha várias legislações e leis que impossibilitavam disso acontecer. Então, a tarefa da construção do galpão nesses 5 anos não foi nada fácil, assim. Os comerciantes tiveram sérios problemas e tudo mais, e perto da época de vencimento desse prazo de 5 anos, eles ainda não tinham construído. Eles só conseguiram construir esse aparato que envolve o Mercado Central, que existe até hoje, por conta de investidores externos. 3 investidores externos, eles decidiram investir, acreditar no Mercado Central, e aí eles investiram e aí essa cooperativa dos comerciantes conseguiram construir o que abriga hoje o Mercado Central, que é todo aquele espaço que compõe ele. E o mercado, ele, ao longo do tempo, ele cresce cada vez mais, e aqui eu trouxe uma foto para a gente pensar e até matar um pouco da saudade, como que é, assim, eu sinto muita falta de ir lá. Ele é um marco cultural da cidade, ele é um marco
de turismo, ele é um marco de venda, de comércio muito grande, é algo que movimenta o centro. Então a gente vê que o centro da cidade ele é pensado a partir de lugares culturais também. A gente vê que a gente viu a praça, o Parque Municipal, um lugar cultural que movimenta o centro da cidade e movimentou desde a história da sua construção até hoje em dia. A Praça da Liberdade, que através das suas transformações e hoje em dia como um marco cultural da cidade, movimenta a cidade cada vez mais. E o Mercado Central como um dos marcos de resistência dos trabalhadores e de comerciantes, que hoje em dia é um marco de venda, de cultura da própria coisa que compõe o que é ser Belo Horizontino. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp e vamos continuar nesse nosso projeto para entender um pouco mais de Belo Horizonte. Então, tchau, gente. Vou desligar aqui.